Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje num ambiente um pouquinho diferente para vocês. A gente veio curtir um pouco 5 anos de casado, Bela e eu. Queria aproveitar essa paisagem, essa natureza para poder fazer esse vídeo. Falar um pouco sobre a leitura de março, como março foi importante, né, para minha jornada de leitura bíblica. Vocês vão ouvir um pouco de vento aqui, mas tá tudo bem, acho que faz parte do vídeo. Eu quero falar com vocês hoje sobre o texto de 1 Reis, capítulo 19, que conta a história do chamado de Eliseu. Eliseu é profeta notável no Antigo Testamento. Na verdade, a gente pode dizer que Moisés e Elias são os profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Mas Eliseu é, de fato, sim, minha história preferida do Antigo Testamento. Até mais do que a história de José, por exemplo. Eu quero falar hoje sobre como pessoas extraordinárias agem. Então, 3 hábitos de pessoas que são extraordinárias. E o primeiro hábito, quando eu leio primeiro a Reis, capítulo 19, o texto bíblico ele fala que Eliseu, ele é chamado por Elias está passando por um lugar, ele vê Eliseu, então ele joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu entende que ali ele estava sendo chamado por Deus para seguir o ministério profético. Acontece que no diálogo, né, de chamado de Eliseu ele encontra com Elias, ele recebe esse chamado, ele entende essa incumbência de estar junto com o profeta, né, um homem notável do Senhor. E Eliseu então fala assim: deixa só que eu vejo os meus pais e eu já te encontro. O que me impressiona nessa história, eu posso dizer que é o primeiro ato de uma pessoa extraordinária, como pessoas extraordinárias agem. Eliseu está lavrando a terra e alimentando os bois. E quando ele recebe o chamado do profeta, a Bíblia diz que ele beija os seus pais, ele queima os seus carros, queima as suas carroças e mata os animais, dá uma grande festa e vai seguir o profeta. Eu fiquei por um tempo tentando entender o porquê que Eliseu tinha feito isso, e depois de muita reflexão, acho que Eliseu ele decide queimar os seus carros, ele decide matar os animais, dar uma grande festa para celebrar aquele novo marco de ser chamado por Deus para fazer algo poderoso. Eliseu decide queimar os carros porque ele sabia que o ministério profético era um ministério desafiador. Ele sabia que Elias tinha ficado por um tempo numa caverna, ele sabia que Elias, por um tempo, num período de fome na terra, ele estava sendo alimentado pelos animais e passou por um tempo de escassez, então ele sabia que esse tempo seria um tempo diferente. Então ele decide romper com seu passado para que não houvesse a possibilidade de que ele voltasse a viver o que ele viveu antes. Ele rompeu com seus velhos hábitos, com as suas velhas amizades, por isso ele queima os seus carros. É como se de forma anacrônica nós pudéssemos imaginar da história de Pedro. Eu sei que Pedro é o Novo Testamento, mas assim, é só uma comparação para a gente tentar entender. Quando Jesus morre, no período entre morte e ressurreição, quando Jesus volta, ele aparece para os discípulos, ele aparece no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que Jesus vai encontrar Pedro pescando. E por que ele fez isso? Porque quando as coisas começaram a dar errado, Pedro decidiu voltar para o seu passado. Eliseu sabia que o ministério profético seria um ministério difícil, e se ele tivesse a possibilidade de voltar para o seu passado, provavelmente ele voltaria. Então, quando ele é chamado por Deus, ele decide romper com o seu passado, ele queima as suas carroças, ele mata os bois, ele dá uma grande festa. E essa é a primeira grande atitude de alguém que é extraordinário. Uma pessoa que é extraordinária, ela rompe com o seu passado, ela se desfaz dos seus velhos hábitos, ela se desfaz das suas velhas influências, das suas velhas amizades, e faz isso de modo que não é possível mais voltar atrás. Talvez seja preciso sair das redes sociais, mudar de cidade, talvez seja preciso mudar de número de telefone, mas quando isso é necessário de ser feito, para que você não volte a viver como você vivia antes, é isso que uma pessoa extraordinária decide fazer. E é isso que Eliseu decide fazer. Mas Eliseu não faz isso simplesmente com tristeza, com lamento. Ele dá uma festa, ele beija os seus pais, ele queima as carruagens, ele mata os animais e ele dá uma grande festa porque ele está feliz por esse novo marco. E às vezes a gente, quando decide mudar o rumo da nossa vida, a gente trata isso como um lamento. Às vezes você quer emagrecer e você entra na academia e fala: nossa, que droga, agora eu tenho que começar a malhar. Eliseu não é alguém que tem essa postura, pelo contrário. Eliseu, quando decide viver algo novo na sua vida, ele dá uma festa, ele celebra esses novos momentos com alegria. A segunda atitude que eu vejo de uma pessoa extraordinária: pessoas extraordinárias andam com pessoas extraordinárias. Por 3 lugares Elias passa, e nesses 3 lugares Eliseu decide ir junto com ele. Elias vai para uma missão e Eliseu vai junto com ele. Ele chega a ser tão chato a ponto de que os profetas eles começam a ficar com ciúmes e dizem: você não precisa seguir Elias, você não precisa ficar no pé de Elias. O próprio Elias fala: olha, cara, eu vou lá resolver uma coisa e depois eu volto. Eliseu fala: não, você vai, eu vou com você. Deus me chamou para ser o seu companheiro, para aprender junto com você. Eliseu sabia que Elias era alguém extraordinário e ele queria ser alguém extraordinário também.
Então, a segunda atitude de uma pessoa extraordinária é que ela anda com outras pessoas extraordinárias também. Ela aprende com os hábitos dessas pessoas. Ela tem um coração humilde e manso para aprender, um coração ensinável. Ela está disposta a passar o máximo de tempo possível com pessoas que vão ensiná-la a se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, um servo de Deus melhor, um marido melhor. Então, ele rompe com o passado dele e ele escolhe nesse momento agora boas referências. Terceira atitude de uma pessoa extraordinária, e essa atitude talvez seja a que eu mais gosto. O texto bíblico diz que Elias, depois de entender que Eliseu estava tão grudado com ele, não queria sair de perto, ele olha para Eliseu e fala: cara, o que você quer de mim? Você tem me seguido por esses lugares, você tem sido um bom servo, fiel, eu sinto que você quer alguma coisa de mim. E aí Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ir além, eu quero ser mais, eu quero fazer além do que você fez. E esse é o terceiro hábito de uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que é extraordinária, ela não quer ser igual às suas referências, ela quer ser maior do que as suas referências. Por estar perto dessa grande referência, Eliseu está junto com Elias no momento mais importante, que é o momento da sua ida aos céus. Então Elias joga a capa e Eliseu então pega a capa, veste a capa de Elias, ele pega essa capa, ele vai até o rio e ele bate com essa capa na água, e quando ele bate o mar se abre. E aí nesse momento, os profetas que eram da escola dos profetas, né, que também eram seguidores de Elias, eles olham para Eliseu, eles veem o rio, né, o mar aberto, assim como Elias já tinha feito atrás, ele fala: verdadeiramente, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Então eles passam a reconhecer o ministério de Eliseu. Eliseu, então, nesses três aspectos, ele rompe com o passado dele de forma festiva, de forma alegre. Eliseu, ele decide andar com pessoas que são grandes referências, pessoas que vão torná-lo melhor do que ele é. Em terceiro lugar, Eliseu, ele decide ser maior do que as suas referências. As suas referências não bastam para ele. Ele aprende com elas e quer ser melhor do que elas no bom sentido. Se Eliseu se importasse com o que os profetas da escola dos profetas pensavam a respeito dele, que ele era um bajulador, Eliseu não teria vivido o que ele viveu. Ele não se importava com o comentário das pessoas. Os seus olhos estavam voltados para viver algo extraordinário, andando com pessoas extraordinárias, de modo que ele conseguisse se tornar alguém ainda melhor do que as suas referências. Eu preciso primeiro abandonar o meu passado e fazer isso com celebração, com sede de vitória, com alegria. Não faço isso com pesar, com tristeza. Eu abandono os meus hábitos, as minhas velhas amizades, as minhas velhas referências. Eu ando com pessoas notáveis, com pessoas extraordinárias, com pessoas que vão me fazer crescer. Essas referências, essas pessoas, elas são um ponto de partida. Elas não são o máximo do que eu posso chegar. Tá aí um texto pra gente poder ler, a gente poder refletir e poder aprender com Eliseu. De que o que nossos pais viveram foi bom, nossas referências vivem é muito bom, mas nós podemos viver mais.